E aí galera, beleza? Nesse vídeo de hoje vamos falar de uma das especificações que eu acho mais legais de microprofile, a parte de Open Tracing. Lembrando que a gente está falando da especificação 3.2 de microprofile, que foi lançado em novembro de 2019, e a versão de Open Tracing é a 1.3. Não teve nenhuma alteração da versão microprofile 3.1 para 3.2, ela se manteve a mesma. E o que é Open Tracing? Lembrando que microprofile está mais para a gente desenvolver aplicações em microserviços, não necessariamente só porque você está usando microprofile, você desenvolveu em microserviços, você não fatiou sua aplicação, mas de todo modo ele é uma especificação para que aqueles microserviços que estão seguindo o microprofile, você consiga monitorar e depurar todo o fluxo de uma requisição. Desde o momento em que um usuário ou uma outra aplicação chegou nos seus serviços ou da tua empresa, até o momento que ele, por exemplo, fez uma query no banco, a gente vai conseguir fazer esse tracing. Então, serve é uma especificação para monitorar e depurar. Aqui está um gráfico tirado do próprio site de Open Tracing, que quer dizer basicamente como se fossem chamadas de métodos. Ele tem esse nome SPAN, eu vou detalhar mais para frente a parte do modelo de dados, mas aqui o usuário chegou, fez uma requisição, chamei por exemplo o método A, que chama o método B e chama o método D, e depois ele fez a chamada ao método C. Como é que são os modos de operação de Open Tracing? Quando você estiver desenvolvendo, independente do framework ou do servidor de aplicação que você está trabalhando, você incluiu essa biblioteca, você não precisa fazer nenhuma codificação para que os seus endpoints REST sejam monitorados. Qualquer requisição que chegar, ele já vai estar monitorado automaticamente. Você vai precisar fazer a configuração de qual é o seu tracer. Mas assim, no código você não vai fazer nenhuma alteração, não vai colocar nenhuma anotação para que seus endpoints sejam traceados. Qual é o padrão que ele vai ficar do nome do método? Isso aqui vai ficar mais claro quando eu mostrar o exemplo no código Java. Ele vai ter o HTTP method, se você está fazendo um get, um post, package name da sua classe REST, o nome da classe REST e o nome do método mesmo que foi definido na classe. Se você não quer que um conjunto de padrões de URL sejam traceados, aí você vai definir essa propriedade aí, mk Open Tracing Service Keep Pattern. Se você está utilizando chamadas para outros serviços, seguindo o padrão de Microprofile REST Client, quando eu tiver o vídeo eu vou botar aqui o link, você precisa habilitar por configuração esse tracing. Não é automático igual do JAX-RS. E temos a parte de instrumentação específica. Se você tem outras classes que você quer que sejam traceadas, você pode botar só a anotação, @traced, que ele já vai tracear tudo, ou você pode acessar direto o tracer. Eu vou mostrar isso no código, vai ficar bem claro de como é que é feito, independente de qual implementação você está utilizando. Aqui a gente tem um exemplo de como aparece um trace no Jaeger. Aqui a gente tem a URL /dispatch, que teve 50 spams, então ele tem 50 níveis daquele que a gente falou lá, que é uma árvore de 50 níveis. Aqui temos algumas tags de cada um daqueles spams, ele pode adicionar tags, isso eu vou mostrar no código que é bem simples, de front-end, de driver, do SQL que foi executado, quando que veio esse tracing e quanto tempo ele demorou, qual foi o tempo da requisição toda. Quando a gente pode filtrar aqui, isso aqui é específico do Jaeger, e quando a gente clicar em algum deles, a gente tem um detalhamento maior. Tem aqui o front-end, chamou /dispatch, chamou /customer, que repassou até chegar no select. Então assim, essa primeira parte da requisição, que durou 305 milissegundos, sei lá, 99,9% aqui do tempo, foi o select que foi feito para pegar o customer. E aqui tem todos os outros tracings da requisição. Então assim, se um microserviço está aqui, acessa um outro microserviço da tua organização, da tua empresa,
e eles estão seguindo o padrão de microprofile, eles utilizando o mesmo tracer, o Jaeger ou o Zipkin, tudo vai ficar traceado, você vai poder rastrear, vai poder ver o método que veio de entrada, qual foi o HTTP status que foi retornado em produção, né? E aqui outro exemplo do Zipkin, ele mostra como é o gráfico de dependência entre os microserviços. E aí você vai saber quem acessa mais o que, se poderia agrupar alguns endpoints ou não. Como é que é o modelo de dados dele? A gente viu lá que ele tem um spawn, né? Tipo, ele tem o nome da operação, é o primeiro atributo dele. Tem a data e hora de início. Tem a data e hora de fim, para ele poder calcular quanto tempo foi de execução. Tem um conjunto de tags, zero ou mais tags podem ser adicionadas àquele spawn. Um conjunto de logs. A diferença de tag e log tag é para você marcar, ó, esse spawn aqui é de front-end, é de back-end, é de SQL, a tag que você quiser. Log é para quando você quer registrar em um dado momento do tempo algum evento. Por exemplo, ó, agora eu fiz tal coisa, passo a passo, assim. Você bota o nome, ele grava, no código vai ficar mais fácil de entender. Tem o spawn context, que é vai marcar só a parte de tracing e ID, né? E o spawn ID, tipo, é como se fosse o contexto dele mesmo. E pronto, aí tem o spawn tag que eu expliquei, o log e o context. Beleza, esse é o modelo de dados dele. Quais são os tracers suportados que estão no site do OpenTracing? São todos, é uma dezena aqui de tracers. Os mais utilizados e os que mais eu vi referência é o Zipkin e o Jaeger. O Jaeger é da Uber, é open source, está disponível para todo mundo contribuir. Dessas implementações de microprofile, o OpenLiberty e o Wellington, eles dão exemplos com o Zipkin. O Quarkus e o Torntail com o Jaeger, e o Payara ele dá genérico, assim, ele não diz qual é o tracer que ele está compatível. Por mais que esses tracers sejam suportados, como eles podem ter configurações específicas, a implementação do seu microprofile pode não estar disponível para todo mundo. Por exemplo, o Quarkus só tem para o Jaeger. Então vamos para o código que eu deixei disponível no meu GitHub. Se vocês quiserem acessar, vai ser só pegar esse endereço aqui, ó, Vinicius FCF Microprofile, vai estar disponível para cada um das especificações. Eu vou criar um projeto lá e a gente tem aqui, ó, OpenTracing, em que eu adicionei o quê? Nada específico de nenhuma implementação, só estou adicionando a especificação aqui, ó, do Microprofile OpenTracing. Tem um projeto paralelo que ele está adicionando algum modo de fazer o tracing mais baixo nível, mais fácil, aqui é para a parte de JDBC. Então, dependendo da implementação que tu tem, tu faz a configuração dele aqui e ele vai fazer o tracing de todas as queries que você fizer no banco. E aqui adicionei as coisas que vão ter em todo o microprofile lá, a parte de JAX-RS, CDI e JSON. Então aqui o que é que eu tenho na minha classe REST? Aqui é simplesmente do JAX-RS, né? Aqui eu posso colocar um @traced, mas como eu falei antes, quando são endpoints REST, não precisa disso. Então assim, eu adicionei aquela dependência. Toda vez que alguém invocar esse método ou qualquer outro método dessa classe, ele vai ser traceado. Para onde? Para onde tiver configurado no teu microprofile. Depende da implementação que você está utilizando. Mas no traced eu coloquei aqui, ó, qual é os dois atributos que ele tem. O value, para saber se ele está habilitado ou não, o padrão é true. E aqui eu botei o valor padrão para quando é um endpoint REST. Que é aqui, ó, o método, que é o que eu falei na apresentação. Aí beleza, ele aqui, ó, repassa a chamada para uma outra classe da gente, uma classe serviço. Aqui é só para a gente apresentar. Se ele fez essa chamada aqui, fez um bocado de coisa, um bocado de regra de negócio, eu não vou ter isso aqui traceado. Eu só vou ter traceado a chamada REST. Se você quiser que aqui seja traceado, você precisa colocar a anotação aqui, @traced. Se sua classe de serviço acessa uma DAO, um repositório, vários níveis de chamado, você precisa botar @traced se quiser que seja traceado. Aqui o que muda é que, como não é REST, eu não tenho o meu método, né, no começo, é a única coisa que muda. E botando @traced, todos os métodos vão ser traceados. Se você não quiser que um método seja traceado, o que é que você faz?
você bota aqui, ó, @traced false. Então, esse método não vai ser traceado automaticamente, né? Mas, olha o que foi que eu fiz aqui. Eu injetei o tracer, ele é da especificação, e eu consigo fazer algumas chamadas para ele. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu pego qual é o spawn ativo. Se aqui eu não coloquei uma chamada, né? Eu botei aqui ele vai pegar o spawn aqui do REST. Se eu tivesse colocado sem nada, o spawn ativo seria deste método. Então, beleza, aqui eu botei, ó, faço log deste evento. Então, ele vai pegar a hora que eu estou chamando este método aqui e vai lançar um evento spawn name. Aí eu vou dizer aqui, sei lá, lendo arquivo de configuração. Não sei o que é que você está querendo fazer, enfim. Outra coisa que tem no contexto, que eu até não expliquei aqui na apresentação, esse finalzinho, é a parte do baggage items. Ficou aqui em cima, não consegui ver, né? O que é que ele é? Quando você coloca algum atributo aqui, ele vai ser propagado em todas as outras chamadas locais ou remotas. Aí você tem que tomar bastante cuidado com o que é que você está colocando aqui. Se você colocar muita coisa, ele vai aumentar o uso de memória e vai propagar até nas chamadas remotas para outros serviços REST. Então, assim, usa com cuidado essa parte do baggage item, mas ele é só propagado para quem está embaixo, não para quem fez as chamadas anteriores. Aqui você pode colocar tags, para você vir lá no Tracer para colocar tag. Eu quero botar uma tag aqui, front-end, sei lá, bota o valor aqui, que você quiser. E você pode criar um spawn na mão. Você pode botar aqui, criar aqui, ó, a partir do Tracer você constrói, spawn do filho, bota as tags, posso botar quem é o pai, mas não é obrigatório, senão ele pega o spawn atual. E ao final da execução eu tenho que chamar o finish, que é a última chamada. Então assim, na parte da especificação de Open Tracing é só isso. Para os serviços REST são automáticos, você não mexe em nada no código. E se você quiser que seja mais detalhado, ou você usa a anotação @traced, ou você usa a própria classe tracer, tranquilo, assim, ó, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Isso vai depender de algumas coisas de como configurar da implementação que você usa. Eu vou deixar o link aqui para um vídeo que eu fiz para o Jaeger no Quarkus. Se você tiver interesse, clica aí. E muito obrigado. Se você quiser baixar o código, é só acessar esse endereço. Se você quiser saber mais sobre microprofile, todas as especificações, eu vou estar lançando toda quinta-feira. Siga o meu canal e muito obrigado.